Boa noite. E aí, você sabe como parar de deixar as finanças para depois? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, tudo bem? Estamos começando mais um Pergunta para a Lu. Hoje é segunda-feira, 19 horas, e toda segunda, 19 horas, eu estou aqui para te ajudar a dominar as finanças, para você aproveitar mais a sua vida, para te ajudar a economizar sem sacrifício, a investir de verdade, a fazer mais dinheiro. E hoje eu vou te ajudar a parar de deixar as coisas para depois, principalmente sua vida financeira. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então vamos embora, vamos dominar as finanças. Feliz 2022, pessoal, sejam bem-vindos. Então, galera, olha só, antes da gente começar, gosto de dar aqueles avisos iniciais, que eu acho importante para vocês saberem o que vai rolar aí na semana. E amanhã vai ter mentor áudio, tá? Então, o mentor áudio é aquele atendimento gratuito que eu faço lá no Telegram. Então, terças-feiras, às 19 horas, costuma acontecer o mentor áudio. E aí, se você está no meu canal no Telegram, é só você entrar às 19 horas e você pode ali conversar comigo como se fosse por telefone. Eu faço um atendimento mesmo, normalmente atendo ali 20 minutos, meia hora, já teve gente que eu conversei 40 minutos, como se fosse por telefone. Como é que você faz para estar no meu canal no Telegram, participar do Mentor Áudio, também ter acesso aos conteúdos, aos áudios que eu compartilho quase que todos os dias, conteúdos que não estão no Instagram, não estão no YouTube. É uma conversa minha com você de coisas do dia a dia para te ajudar na sua vida financeira. Então, como é que você faz para estar no Telegram? Você precisa baixar o Telegram no seu celular. O Telegram é tipo um aplicativo parecido com o WhatsApp, né? Aí você baixa o Telegram no seu celular e depois você acessa, como se você fosse acessar um site, eu criei um link que abre direto o meu canal no Telegram. Então você acessa dominesuasfinancas.com.br/telegram, dominesuasfinancas.com.br/telegram, e aí vai abrir para você o meu canal no Telegram, é só você dar um entrar, aperta o botãozinho lá para entrar, você já vai conseguir ouvir todos os áudios, e se você entrar amanhã, terça-feira, às 19 horas, você consegue, então, participar comigo e conversar comigo como se fosse por telefone, tá? Eu sei que muitas pessoas querem um tempinho, né, para esclarecer uma dúvida, para me contar alguma situação, ouvir minha opinião. Então, é lá no Mentor Áudio do Telegram que a gente faz isso, tá? A gente vai, então, conversar sobre procrastinação. Como é que a gente faz para parar de procrastinar, parar de empurrar com a barriga, parar de deixar para depois? Não é preguiça, não, sabe? Não é preguiça, eu tenho preguiça com as coisas. É quando a gente está com preguiça com as coisas importantes. Porque tem coisas que realmente não são importantes, dá preguiça mesmo de fazer, a gente não faz, tá tudo certo. Mas tem coisas que são importantes e que não dá pra gente ficar adiando para sempre. Então, como a gente está começando um novo ano, eu decidi conversar com você nessa primeira segunda-feira do ano de 2022 sobre como parar de deixar as coisas para depois e principalmente suas finanças. A gente vai conversar sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Como parar de deixar as coisas, mas principalmente as suas finanças, para um outro momento. Uma coisa que eu acho muito importante, antes mesmo da gente seguir aqui um passo a passo, eu quero trazer um passo a passo para você. Depois eu vou abrir para perguntas, aqui no Pergunta para a Lu eu abro para perguntas no final, pode ser sobre o tema, pode ser outra coisa que você queira me perguntar, tá bom? Mas eu abro aqui no finalzinho para você tirar alguma dúvida comigo. Antes então da gente entender o passo a passo para a gente parar de empurrar as coisas com a barriga, primeiro eu quero dividir com você que todo mundo procrastina, todo mundo está sempre deixando alguma coisa para depois. A gente está sempre buscando, escolhendo assim, fazer de um jeito mais fácil, a gente está sempre escolhendo fazer de um jeito mais prazeroso, a gente está sempre meio no automático, e isso faz parte da nossa natureza evolutiva. Quando éramos homens e mulheres das cavernas, a gente precisava se proteger, a gente precisava se defender, né? Precisava manter a nossa sobrevivência. Então, como é que o nosso cérebro ele foi sendo construído ao longo de toda a nossa evolução? A gente foi treinado para entender que tudo que tira a gente da nossa inércia, tudo que gera um movimento, que gera uma novidade, que gera algo novo, tudo isso pode ser perigoso para a gente. É um mecanismo de defesa no funcionamento do nosso cérebro. Tudo que parece novidade, que tira a gente da rotina, do automático, do padrão, pode ser uma ameaça à nossa sobrevivência. Porque quando a gente era lá, homens e mulheres das cavernas, a gente estava lá na nossa caverninha, se havia um barulho de um animal, podia ser um predador. Então, é como se fosse o nosso cérebro é um computador. Então, é um computador que armazenou um programinha que diz, olha, tudo que for diferente pode ser uma ameaça, portanto, evite o diferente. É a velha história, como a Neuza está trazendo aí nos comentários, do sair da zona de conforto, né? A nossa zona de conforto, ela é um conforto para a nossa sobrevivência. A gente tem uma sensação que estamos seguros, estamos bem, se nada mudar. Por isso que é tão desafiador romper essa zona de conforto.
Então, a gente tem uma natureza evolutiva de procrastinação, uma natureza, né, mental de não vou fazer nada. É melhor não fazer nada que eu fico mais seguro, fico mais segura, entende? Entender isso é importante porque a gente para de ficar se penalizando. Ai, eu enrolo, ai, sabe, eu sou tão preguiçosa. Essa coisa da gente ficar, né, falando mal, né, fazendo um auto-julgamento com relação a isso, é da nossa natureza. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que todo mundo tem essa atitude de deixar para depois, de empurrar, de preferir o mais fácil, de preferir ficar na zona de conforto, de preferir não fazer nada. E aí, entendendo, né, que isso acontece com todo mundo, a gente se sente menos culpada, né, menos. A gente se julga menos e torna as coisas um pouquinho mais leves. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante a gente conversar. Eu queria saber de vocês, eu gosto que vocês participem aqui comigo. O que vocês estão deixando para depois? O que vocês sentem que hoje vocês estão deixando para depois? Coloca aqui nos comentários para mim. Fala uma coisa que você está adiando, que você está deixando para depois. Que você sabe que é importante, mas entra ano, sai ano, você não faz. Ou já tem alguns meses que você, queria fazer isso, mas não faz. Me conta aqui. O que você está procrastinando? O que você está empurrando com a barriga? Me conta. O que, André? André disse, eu sou muito medrosa, por isso eu acabo empurrando com a barriga. A gente, antes de falar também do passo a passo, de como deixar de, né, parar de empurrar as coisas com a barriga, a gente vai falar também um pouquinho de origem. O medo tem a ver com essa origem da procrastinação. Mas vamos lá, deixa eu ver algumas coisas que vocês estão compartilhando. Fazer uma reserva, fazer ginástica, exercício, o curso de Excel, deixa para depois atividade física, o meu trabalho, tenho dinheiro na poupança e nunca aprendi a investir, voltar para academia, estudo, minha transição de carreira, isso, Jaque? O meu curso que eu comprei, finanças, as dívidas e a saúde, fazer uma reserva de emergência, controle das finanças, cursos online que comprei e não terminei, reserva de emergência, atividade física, fazer um curso, fazer o curso e começar a investir, fazer uma reserva, legal. Então, ó, a gente viu muito fazer reserva, cursos, academia, né, exercício físico. Bom, olha só, tem uma coisa, eu não sei se vocês sabem, mas já vou até ajudar aí a acabar com essa procrastinação da academia. Eu não sei se vocês sabem que toda segunda, quarta e sexta eu criei para mim um comprometimento. Lá no início da pandemia, quando tudo começou lá em março de 2020, eu ia ter que parar de ir para academia. E eu fiquei super preocupada, porque eu falei, não posso ficar sem fazer exercício. Então, na época foram com vários personagens, mas depois eu fechei com duas alunas, duas super dominadoras, que são minhas alunas e que são personagens, a Ingrid e a Suelen. E a gente criou umas lives de treino. Eu treino, elas me treinam como minhas personagens, mas eu empresto as minhas personagens para outras pessoas. Então, as minhas seguidoras e seguidores também participam dessas lives comigo, podem tirar dúvidas com as personagens adaptam os exercícios. E tem gente que está fazendo já alguns meses, alguns desde o início da pandemia, que emagreceram 15 quilos, 8 quilos, 6 quilos. Tem gente que não emagreceu, mas ganhou massa. Então, se você quer fazer exercício físico, ó, tá de graça na sua casa com personal, não é nem, né, com personal, ela faz a coisa meio sob medida ali. Então tem gente que fala, eu tenho uma lesão, sei lá, no joelho, ela adapta, então você não faz agachamento assim, faz assado. Então, personal de graça, segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Se você entrar no meu perfil, você vai treinar comigo. E é super legal que a gente fica conversando. Eu dou umas dicas de finanças enquanto tô ali treinando. A gente vai passar perrengue juntas. Então, pra galera aí do treino, beleza? Ó, a Cida tá dizendo que fez hoje, né? Que foi muito bom. Então, ó, vocês estão convidados. Quarta-feira agora, já coloca aí um lembrete para despertar no seu celular. Quarta-feira, 9 horas da manhã. Faz de casa mesmo, com personal. Personal é um negócio caro, tá de graça. Então, assim, não tem por que deixar para depois. A Tati tá dizendo, eu vi você fazendo hoje, vou fazer. Então, Tati, vamos lá. E é muito legal, porque a gente acaba se conhecendo, a gente tem uns treinos no Zoom, de vez em quando a gente faz uns treinos comemorativos, inclusive no último, que foi o treinão de Natal, eu e as personagens, a gente deu presente. Teve sorteio de vale presente de R$100, vale presente de R$50, vale presente de R$25. Aí as pessoas compram os pezinhos, compram os elásticos, é super legal. Beleza? Ó, a Andressa tá dizendo que faz no gravado. Pois é, porque fica gravado e dá pra fazer no gravado também. Ei, que bom, Graciane tá dizendo que fez hoje, legal. Então, olha só, pra treino, pra exercício tá resolvido. Inclusive, eu aqui te explicando essa coisa dos exercícios, já dei até umas pinceladinhas num passo a passo para deixar de
procrastinar. Quando eu tiver o passo a passo, eu vou até te mostrar quais foram essas pinceladinhas, o que, que a gente faz, como que eu tô conseguindo fazer treinos absolutamente toda segunda, quarta e sexta desde que começou a pandemia. Eu vou te contar como que eu consegui fazer isso e como que tem pessoas conseguindo também. E isso vale para outras áreas da vida também, beleza? Mas vamos lá. Então vocês me falaram aí os motivos: investir, economizar, empreender, mudar de carreira, quitar a dívida, fazer a reserva. Vamos falar então sobre essas coisas para que você consiga de uma vez por todas deixar, né, de empurrar todas essas coisas que são super importantes para você, tá bom? Vamos entender, a gente já entendeu essa natureza evolutiva, né? Essa questão da nossa mente fazer com que a gente realmente procrastine como um modo de sobrevivência. Sabendo disso, a gente já sabe que todo mundo procrastina e que isso é algo que a gente pode e deve lidar, que é a nossa mente nos enganando. Existem várias situações que a nossa mente nos engana, então a gente precisa estar consciente dessa possível enganação para a gente agir diferente, tá? Mas esse é um dos motivos da procrastinação. Eu quero te dizer outros. E por que eu quero te dizer outros motivos? Porque no momento em que você toma consciência de onde vem, quando você tem a consciência da origem do problema, é que você pode resolver aquele problema. A gente não consegue resolver um problema quando a gente não conhece a origem. Inclusive, essa é uma questão importante nas finanças. Tem muita gente querendo quitar a dívida, pagando a dívida, mas sem olhar de fato para como que aquela dívida foi acontecer na sua vida. Ah, não foi um imprevisto. Não, não foi um imprevisto. Foi a forma como você lida com a sua vida financeira como um todo. Então, quando a gente investiga isso, entende a origem de uma dívida, é que a gente pode, de fato, nunca mais voltar para a dívida, tá? Então, entender a origem dos problemas é importante para que a gente possa, de fato, resolver e não voltar para aquele problema. Então, vamos entender a origem da procrastinação. Motivo 1, esse auto-engano, né, de que a gente vai se proteger ao procrastinar. Motivo 2. O motivo 2 é um perfeccionismo. As pessoas tendem a querer que as coisas sejam muito bem feitas, que sejam perfeitas, que resolva tudo. Então, se eu acho que não vai ser perfeito, que eu não vou conseguir resolver tudo, eu acabo não fazendo. Tem gente que, por exemplo, tem muitas dívidas. Então, eu precisava ir no banco, conversar com o gerente, eu precisava começar a fazer a reserva de quitação de dívidas, começar a fazer alguma coisa, mas pensa, poxa, mas são muitas dívidas. Eu não vou conseguir quitar tudo. Então, se eu não vou conseguir quitar tudo, eu não vou fazer nada. Tem gente que pensa assim. Tem gente que, de repente, quer fazer alguma arrumação em casa, mas acredita que não vai ter tempo de arrumar tudo, que não vai conseguir ir até o fim, que não vai ficar do jeito que gostaria. Então, é melhor não fazer nada. Só que eu tenho pra mim uma frase que quem me conhece bem já me ouviu falar várias vezes, né? Eu gosto muito da frase que diz que feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Eu não busco a perfeição em tudo na minha vida, mas eu busco o movimento nas coisas da minha vida. E se eu entendo que fazer já é um super movimento que um dia pode me levar à perfeição se aquilo for importante para mim. Mas eu nem acho que a perfeição seja importante, né? Talvez a gente nunca chegue nessa tão sonhada perfeição, mas o movimento que é importante. Então, feito é melhor que perfeito. Você precisa fazer algum movimento. É o progresso que faz a evolução na sua vida. Então, você precisa ter esse movimento, essa progressão é que cria a evolução. A galera que, por exemplo, está dizendo aí que fez treino hoje comigo, eu tenho certeza que quem começou hoje não fez perfeito, mas eu tenho certeza que quem começou hoje está com um sentimento de evolução, de progressão, pelo movimento que fez. Então, feito é melhor que perfeito. Toda vez que você sentir que a origem do que você está adiando, do que você está procrastinando, deixando para depois, vem dessa necessidade de perfeição, repita isso para você: feito é melhor do que perfeito. É o movimento que vai me levar onde eu quero. E talvez você nem queira a perfeição. A gente não quer, de fato, a perfeição. A gente quer apenas que as coisas aconteçam. Não precisa ser perfeito, tá? Bom, esse é o segundo motivo que eu quero trazer para vocês, a origem, né, da procrastinação. E por que é tão importante a gente entender a origem? Porque a gente só consegue consertar um problema quando a gente entende aonde está sendo causado aquele problema, beleza? Quando a gente fez o treino hoje, que legal, hoje realmente estava bem, bem cheio. Eu vou falar de coisas aqui que vai te ajudar a manter isso na sua vida, para que não tenha sido só essa segunda-feira, tá bom? Bom, tem um terceiro motivo dessa nossa procrastinação, que eu chamo de miopia do preparo. Miopia, assim, de você não estar enxergando mesmo, né? Você está meio míope de uma necessidade de preparo. Que é aquela coisa assim, eu não me sinto preparada, eu não estou pronta para isso. Eu conheço muita gente que quer fazer um trabalho assim como eu faço, usando as redes sociais, né, fazendo lives, criando seus cursos. Eu conheço muita gente que quer começar a fazer isso,
mas não começa nunca, porque não se sente pronta, não se sente preparada. E eu não me sentia pronta quando eu comecei a fazer esse trabalho, e muitas vezes eu nem me sinto pronta para estar aqui no Pergunta para a Lu. Eu faço aqui um roteiro, bom, eu vou conversar sobre isso aqui. Quando eu chego, eu penso assim, e se eu esquecer? E se não foi exatamente o que o pessoal estava querendo ouvir? E se não ajudar de verdade? Eu não me sinto 100% pronta quando eu entro aqui. Mas a gente, do mesmo jeito que não tem que ser perfeito, a gente não tem que estar 100% pronta. E muitas vezes é justamente fazendo que a gente se torna aquela pessoa pronta e preparada. Se eu não tivesse feito centenas, talvez milhares, eu nunca contei quantas lives, mas milhares de lives, talvez eu não estivesse pronta para fazer mais uma. Foi por começar que eu me tornei uma pessoa preparada. Eu escuto muito das pessoas que querem fazer o meu curso, Domine Suas Finanças, que inclusive vai ter nova turma final de janeiro, né? O pessoal estava me perguntando. Então, final de janeiro, lá para o dia 20, a gente começa a imersão, que é aquele curso gratuito, onde eu mostro, né, o método, passo a passo, te mostro como você implementa na sua vida, e aí depois quem quer continuar tendo minha ajuda, ajuda da equipe de forma próxima, né, tirar dúvidas de forma individual, aí continua no curso com a gente. Então, lá no finalzinho de janeiro, a gente vai começar a imersão, e logo em seguida, depois da imersão gratuita, a gente vai começar o Domine Suas Finanças, o curso. E aí tem muita gente que faz a imersão e aí depois fala assim, tô vendo aqui que eu tô muito desorganizada, eu vou deixar para uma próxima turma. Isso para mim é uma miopia do preparo, uma miopia que não deixa nem você enxergar que o motivo pelo qual você não faz algumas coisas é justamente o motivo pelo qual você deveria fazer. Entende? Você pensa assim, poxa, não vou no médico, vou deixar para depois, eu tô passando muito mal, eu deixo para depois ir no médico. Ué, mas o motivo pelo qual você tem que ir no médico é justamente porque você está passando mal. Se você estivesse bem, você não precisava ir para o médico. Então, esperar ficar boa para ir para o médico, esperar a dor de dente passar para ir para o dentista, ou esperar organizar as finanças para fazer o curso, para conseguir pagar o curso, não faz sentido. E essa miopia vem muito da forma equivocada como a gente enxerga essa necessidade de preparo. Né? Se a gente não tem preparo, a gente precisa buscar esse preparo se colocando em movimento. E aí entra o quarto motivo pelo qual a gente procrastina. A gente não se sente preparado, preparada, por conta desse quarto motivo, que é a falta de conhecimento. Então, a gente não sabe qual é o caminho, a gente não sabe o que fazer para ter o resultado que a gente quer. A gente não sabe qual é o método, a gente não sabe qual é o passo a passo. Eu não sei fazer uma live, né? Eu estava falando aqui das pessoas que querem fazer esse trabalho aqui no online. Então, assim, poxa, eu não sei. Eu não sei como é que liga, eu não sei fazer um post, eu não sei. Aí, por não saber, você nunca começa. Então, a falta de conhecimento te afasta, a falta de conhecimento do possível resultado. Eu não vou no médico porque eu estou passando mal. Mas se você souber, né, se você tiver o conhecimento de que é indo ao médico que você vai ficar boa, você vai. A mesma coisa, por exemplo, com um curso de domínio das finanças. Né? Se você consegue perceber nos exemplos que volta e meia eu mostro, né, de pessoas que no primeiro mês recuperaram, sei lá, R$3.000 de um empréstimo que foi feito errado no banco, ou conseguiram fazer renda extra, R$2.000 na primeira semana com as dicas de renda extra do curso, ou que cortaram coisas, né, conseguiram equilibrar sua fotografia financeira de uma forma mais otimizada com as dicas que a gente dá lá da hierarquia de gastos, aí já no primeiro mês, eu consegui economizar R$800. Então, não é do lado de fora, sem conhecimento, que eu consigo dominar minhas finanças. Eu preciso estar dentro para dominar. Então, a falta de conhecimento, essa sensação de que não existe uma forma, de que não existe um caminho, de que eu não sei, é que faz a gente procrastinar. Então, a falta de conhecimento, por exemplo, faz muita gente adiar essa questão do investimento. Né? Então, eu não comecei a investir porque eu não sei. Aí eu não sei, parece difícil. Aí, parecendo difícil, vem essa questão da proteção, da sobrevivência. Não, é muito difícil, vou ter que me mexer muito. Aí a gente fica na zona de conforto. Mas eu tenho certeza aqui que alunos do Domine Suas Finanças, alunos do Escalada do Investidor, né, que já descobriram esses primeiros passos dos investimentos, não conseguem nem imaginar, né? A gente fica paralisada no investimento, sendo que os primeiros passos são muito simples. Então, olha só, existe até uma websérie, uns 5 episódios, né, uns vídeos que eu gravei ensinando esse passo a passo dos investimentos. Está lá o passo a passo, mastigadinho, como é que você faz para você começar a investir. Então, se você quer saber o passo a passo para investir, se quer conhecimento para isso, você acessa dominesuasfinancas.com.br/websérie, que é uma websérie de investimentos, né? Tem 5 episódios, dominesuasfinancas.com.br
www.websérie, W-E-B de web, né? Websérie. Lá tem 5 episódios para você começar a investir. Então, assim, se você consegue identificar que o motivo da sua procrastinação é falta de conhecimento, é só você ir buscar o conhecimento. Percebe que quando a gente consegue perceber a origem da procrastinação, a gente pode conseguir resolver essa procrastinação? Então, vamos lá. Essa nossa natureza evolutiva, né? Essa nossa mente nos enganando que é melhor ficar na zona de conforto, o perfeccionismo, a miopia do preparo, a falta de conhecimento. Vamos para o nosso quinto motivo que faz a gente procrastinar. Quinto motivo pode acontecer por medo, por traumas. Então, se eu já passei por uma situação que foi uma situação ruim para mim e aquilo ficou marcado como, né, algo ruim para mim, eu posso evitar ter novas atitudes por conta daquela marca, daquele registro, né? Então, sei lá, se eu fui em algum lugar e aí por isso eu fui assaltada, eu posso depois ficar adiando voltar naquele lugar, por mais que eu ache que seja importante, que eu tenha alguma coisa para resolver lá, porque eu tenho medo de ir lá e ser assaltada de novo. Então, medos, traumas também fazem a gente procrastinar. Quando a gente identifica que essa é a origem, a gente pode pedir ajuda, a gente pode buscar ressignificar aquilo, não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer de novo, né? Dependendo do que é o medo, do que é o trauma. Então, se você consegue identificar que eu deixo de fazer algo com apego em algo que ficou no passado, eu preciso buscar formas de entender melhor o que aconteceu, mudar a minha visão sobre o que aconteceu e criar novos caminhos. É claro que dependendo, né, de qual é o medo, qual é o trauma, muitas vezes isso vai precisar até de um apoio, né, de um especialista, de um terapeuta, né, um psicólogo. Mas às vezes é só uma clareza, uma consciência de, poxa, eu tô me prendendo uma coisa do passado, que não tem mais nada a ver com o que eu vivo hoje. Eu posso fazer diferente, eu posso buscar ajuda de alguém, pode ser de um outro jeito. E eu falo sobre isso porque nas finanças, principalmente, as pessoas têm muitos traumas, têm muitos medos. E aí a gente vê essas origens se cruzando, né? A gente falou do não estou preparada. As pessoas pensam, não, eu não sou uma pessoa que consegue dominar as finanças. Eu não sou boa em matemática, eu não lido bem com os números, então não estou preparada. Aí adia por causa disso. Ou aí quando faz uma tentativazinha, aí dá errado, não dá certo, ai, quero desistir, para mim não dá, ou fica pesado, né? Sem conhecimento, você acha que dominar as finanças é sair cortando tudo de bom que você faz na vida, ou é, sei lá, pegar uma planilha e ficar anotando tudo que gastou. Nada disso, por exemplo, são os primeiros passos do meu método. A gente não faz planilhas, a gente não começa controlando, anotando o que gastou. Não é uma prioridade a gente olhar para os gastos e sair cortando gastos. Não é um caminho. Pode até ser que em algumas situações fazer a hierarquia dos gastos faça sentido, mas não é por aí que a gente começa, não é cortando gastos. Então, quando você tem um método que funciona para a sua vida, aquilo pode ser um pouco mais leve. Então, acaba que por usar métodos que não tem nada a ver com você, pela falta de conhecimento, vai criando alguns traumas e alguns medos. E aí o que eu vejo dentro do curso dos alunos do Domínio de Suas Finanças é que ter esse apoio de forma individual, e os dominadores masters, que são, né, os monitores, né, a minha equipe que ajuda cada aluno, eles são, assim, amor puro e ter esse respaldo, sabe? Esse ombro amigo, poder compartilhar os seus desafios, compartilhar suas vitórias. Esse é o ambiente que a gente cria lá dentro. Isso ajuda muito. Então, elimina um pouco esse peso, elimina esse medo, elimina esse trauma e as pessoas conseguem deixar de empurrar com a barriga, né, a mudança na sua vida financeira. Eu imagino, inclusive, tem vários alunos aqui, ó, tô vendo a Josina, tô vendo a Cris, que eu imagino que para todas elas, né, foi desafiador, mas encontrar apoio para vencer essas barreiras faz muita diferença para vencer esses medos e esses traumas, tá bom? Bom, tem um outro motivo aqui que também é muito frequente, que faz a gente deixar para depois, que eu chamo de viver no mundo da impossibilidade. O que é viver no mundo da impossibilidade? É quando você vive literalmente num mundo onde as coisas não são possíveis. Por exemplo, todos os seus amigos estão lascados financeiramente igual a você. Todos os seus amigos, sei lá, tentaram investir e perderam dinheiro. Todos os seus amigos não conseguem fazer o dinheiro sobrar. Tá todo mundo no cheque especial, tá todo mundo no vermelho. Esse mundo que você vive te diz que é impossível dominar as finanças. É impossível para quem faz o trabalho que você faz, é impossível para quem ganha o que você ganha, é impossível no Brasil, é impossível nessa crise, né? Então a gente vive num mundo
que só mostra impossibilidades. Aí, o que eu busco fazer aqui? Por isso que eu acho tão importante que você participe das lives do Pergunta para Lu, do Mentor Áudio, que você, se não consegue ver no ao vivo, que você veja no gravado, essas lives ficam no gravado também. Estar aqui no ao vivo é bom que você troque ideias com as pessoas aqui nos comentários, porque a gente pode conversar, eu estou vendo que vocês estão postando aí, inclusive eu vou responder perguntas daqui a pouco sobre esse tema ou sobre qualquer outra coisa que vocês queiram me perguntar, tá bom? E aí, quando a gente começa a ver além desse mundo que hoje a gente vive, porque o mundo não é só o que a gente vive, quando a gente começa a ver novas possibilidades, e a gente começa a ver muitas possibilidades, e a gente começa a ver as infinitas possibilidades, a gente entende que tem coisas que são possíveis sim, só que a gente só não está sabendo como implementar. Se existe alguém da sua profissão, da sua cidade, da sua idade, que ganha o que você ganha, que está conseguindo dominar as finanças, é porque é possível. Mas não é fácil. Eu nunca venho aqui para dizer que é fácil, tá? Mas se você continuar vivendo num mundo de impossibilidade, não enxergar o que é possível, você sempre vai procrastinar. Porque o que raios você vai se mexer, vai fazer um esforço, que é esforço sim, você vai ter que se dedicar, vai ter que dedicar seu tempo, sua energia, às vezes seu dinheiro, né? Quem paga um curso dedica o dinheiro para se movimentar, se não vai ser possível mesmo. Então não tem por que fazer isso. Mas quando você enxerga a possibilidade, aí sim você vê que é possível e você tem mais vontade, você para de procrastinar. Por isso que eu falo tanto de exemplos de alunos, eu mostro vídeos, ela tá só querendo vender o curso. Eu vendo cursos mesmo, eu divulgo os cursos mesmo, mas eu faço isso porque eu sei, tem N pessoas aqui que já até compartilharam hoje, eu vi algumas pessoas falando, te sigo há 3 meses e já tô dominando minhas finanças. Eu acho que é possível, se você se comprometer, se você se dedicar e se você viver no mundo da possibilidade. Então eu trago aqui um exemplo de um aluno, de uma aluna, para vender curso sim, mas também para te colocar no mundo da possibilidade. Se você não quiser vir para o curso ou não conseguir vaga, já que o curso só abre algumas vezes ao ano, vai abrir agora final de janeiro, nem tem vaga para todo mundo. Então, se você não conseguir estar na turma, mas você conseguir do lado de fora, eu fico feliz também, de verdade, fico feliz. Então, o que eu quero é que você viva nesse mundo onde as coisas são possíveis, porque é possível. Molezinha não é, mas possível é, tá? Então, é isso mesmo. A Silvana tá trazendo aí que contágio social é muito importante. E o contágio social faz com que a gente pare de procrastinar também. Então, viver no mundo da impossibilidade é um dos motivos pelo qual você está procrastinando. E tem um outro motivo que é bem importante a gente investigar, que eu já passei até por situações assim, de procrastinar e até às vezes ficar até me culpando, e eu não entendia que o motivo era fisiológico. O que é um motivo fisiológico? Que tem a ver com o funcionamento do seu corpo. Houve uma época, final de 2019, que eu tive um episódio de crise de ansiedade e eu tive algumas taxas hormonais muito desreguladas e eu estava muito procrastinadora. Eu tava lenta para fazer as coisas, deixa para depois, isso eu não quero, não tô nem conseguindo nem olhar para isso. E eu achava que, sei lá, onde está a origem, né? Será que tô na minha zona de conforto? Eu ficava buscando a origem, como a gente está fazendo aqui. E aí eu fiz uns exames médicos e eu descobri uma determinada taxa hormonal que estava muito alta e a médica falou, olha, com essa taxa aqui, eu não sei como você está conseguindo sair da cama. Era fisiológico, entende? Aquela preguiça, aquela moleza, aquela procrastinação era fisiológica. E aí eu fiz o tratamento que precisava e reequilibrei, recuperei minha energia e ainda procrastino por alguns desses motivos que a gente está falando aqui. Eu também posso acabar procrastinando por falta de conhecimento, eu também posso procrastinar por um medo, por um trauma, mas entendendo a origem eu vou buscar resolver. Agora, por motivos fisiológicos, não mais. Então, se você não se identificou com nenhum dos outros motivos que eu citei aqui, talvez possa ser um motivo fisiológico. Como eu descubro? Exames, vai no médico, conversa com o médico, faça exames. Ansiedade, depressão, alterações hormonais, alimentação, sono, má alimentação, falta de dormir bem. Tudo isso vai alterar a sua fisiologia e tudo isso pode fazer você procrastinar mais. Então é importante cuidar da saúde, né? E uma forma, por exemplo, de você regular hormônios, de você lidar com um certo nível de ansiedade, lidar com a sua depressão, né? Claro que não é só isso, mas fazer exercícios. E por isso fica aqui de novo o meu convite para você estar nas lives comigo, segunda, quarta, sexta, 9 horas da manhã. Eu sei que quem está com depressão, quem está passando por crise de ansiedade, vai procrastinar estar lá.
mas vê o quanto você consegue dedicar um pouco de energia para quarta-feira agora, já que eu estou fazendo esse vídeo aqui numa segunda, quarta-feira, 9 horas da manhã, só liga a live e me vê lá com o pessoal e vê o quanto você se sente de alguma maneira motivado ou motivada a estar com a gente, tá? Então falamos daqui dos motivos pelo qual a gente procrastina. Então eu vou te trazer aqui um passo a passo para te ajudar a deixar de procrastinar, beleza? Bom, a primeira coisa é identificar o motivo, tá? É o que a gente está fazendo até agora. Então, você, de alguma maneira, percebe, né, o que está mais parecendo aí que é o seu motivo para estar deixando as coisas para depois, esse auto-engano da mente, o perfeccionismo, a miopia do preparo, a falta de conhecimento, algum medo, algum trauma, o mundo da impossibilidade que você está vivendo e criando muitas vezes para você, alguma questão fisiológica, tá? Beleza, então essas são as origens e a gente começa a deixar de procrastinar por aí. A segunda coisa é a gente perceber se o que a gente está buscando fazer, vocês falaram aqui, investir, empreender, me alimentar de forma saudável, isso que você está buscando é algo grande ou é algo pequeno? Então, primeiro identifica, é algo grande, parece ter muitas etapas, ou é algo pequeno, como, por exemplo, colocar roupa para secar no varal, sabe? Então, assim, toda vez que você se sentir procrastinando, você vai precisar fazer essa divisão. Isso é algo pequeno, isso é algo grande. Vou começar pelos pequenos. Como que eu resolvo os meus pequenos, tá? Por exemplo, olhei aqui pra frente e lembrei. Às vezes eu fico aqui na minha mesa no escritório e eu fico procrastinando beber água. Eu fico procrastinando encher a minha garrafa d'água, que eu quero que a garrafa fique aqui na mesa cheia pra eu beber essa garrafa toda. Aí eu fico aqui, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. Isso é uma coisa pequena. Como que eu resolvo nessa procrastinação de coisas pequenas? No momento que eu percebo que eu tô procrastinando, eu me pergunto assim, qual é o meu ganho em estar procrastinando? Às vezes tem ganho, sabe? Até nas coisas ruins. Qual é o meu ganho em estar procrastinando beber água? É eu achar que eu vou ter mais tempo para trabalhar e fazer as coisas rápido e depois eu resolvo isso. É um ganho meio de tempo, sabe? É meio burro até, mas é importante a gente pensar assim, qual é o meu ganho quando eu procrastino essas coisas pequenas? As coisas ruins sempre trazem algum ganho, né? Autocontrole, tem algum ganho. E aí quando a gente percebe que esse ganho é um ganho burro, um ganho assim, pô, que isso? Uns minutinhos vai fazer diferença nenhuma aqui e ficar sem beber água vai fazer muita diferença para a pele, para o organismo, no longo prazo, né? Então faz muita diferença. E quando a gente percebe essa bobeira, o ganho que a gente está optando, isso já nos motiva e a perda, né? Então perdas e ganhos desse pequenininho. Por exemplo, qual é o ganho de não ir botar a roupa para secar? O ganho ali, de ficar descansando, né? Na verdade é um ganho burro, porque eu tô ali descansando, mas eu tô com a cabeça ali pensando, ai meu Deus, falta isso, então eu não tô descansando 100%. Né? E qual é a perda? A perda é que eu não tô aproveitando aquele momento que eu, sei lá, quero ficar no sofá vendo uma série, mas não tô aproveitando profundamente. Aí, entendendo perdas e ganhos, nesse momento, sabe o que eu faço? Eu respiro fundo e me dou um micro prazo. Eu olho no relógio, seja no computador, na parede, eu olho no relógio e falo, eu vou em 1 minuto. E eu vejo o reloginho aí, respiro e falo, vou. Porque eu entendi perdas e ganhos e aquilo ali não está fazendo o menor sentido. Então isso para as coisas pequenas, tá? Eu respiro fundo, me dou um micro prazo e vou. Vou para que eu realmente tenha o ganho que eu quero ter. E não aquele ganho ali de mentirinha, tá? Então, isso para as coisas pequenas. Mas vamos falar das coisas grandes. Vou até aproveitar e tomar um gole d'água, né? Pensando aqui nos ganhos. Então vamos lá. Nas coisas grandes, né? Então, quitar as dívidas, investir, empreender, começar a ter uma alimentação mais saudável, já identificamos a origem. Vamos identificar agora o primeiro passo de formiguinha que a gente precisa dar. Porque a gente procrastina, porque a gente está com um olhar do passo de elefante naquilo, sabe? Assim, um passo gigante. A gente tende a criar aquilo, né, o que a gente tem que fazer, a gente usa no infinitivo, inclusive, investir, empreender, quitar, me alimentar bem, é tudo muito grande. E a gente não consegue entender muito bem até o que precisa ser feito. Então, assim, vamos tirar desse infinitivo gigante e vamos trazer para um passinho de formiguinha. Se você quer investir, começar a investir, qual você acha que é o seu passinho de formiguinha? Então, por exemplo, vou te sugerir um passinho de formiguinha, tá? Hoje, aqui depois do Pergunta pra Lu, já vai no embalo,
acessa dominisuasfinancas.com.br/websérie e assiste o primeiro episódio da websérie de investimentos que está lá no meu canal no YouTube. Isso é um passo formiguinha. Não resolve tudo, mas te coloca em movimento, percebe? E aí depois, no outro dia, você pensa, qual é o próximo passo de formiguinha? Se você quer fazer exercício físico, sabe qual vai ser o seu próximo passo de formiguinha? Quarta-feira, 9 horas da manhã. Não, o próximo passo de formiguinha é colocar um lembrete para despertar quarta-feira às 8h30, tá? Então, seu próximo passo de formiguinha, se você quer se exercitar, é botar para despertar o seu celular quarta-feira às 8h30. Ou num outro horário, as lives de treino ficam gravadas. Num outro horário que você possa treinar, eu só posso, sei lá, à tarde. Então, põe aí, 16 horas. E aí, o que você vai fazer? Aí, depois, o seu próximo passo de formiguinha é fazer uma live. E não precisa nem fazer todos os exercícios comigo, não. Quarta-feira, 9 horas, você entra lá, sei lá, eu vou fazer 10 flexões, você faz 3. Sempre pensando no passo de formiguinha. E isso vai te ajudar a criar o feito é melhor que perfeito na sua vida. Então não é um passo gigante. Olha sempre para qual é o próximo passo de formiguinha que você precisa dar. Então seja qualquer coisa aí que você disse que você está procrastinando, qual é o seu passo de formiguinha para hoje à noite, para amanhã de manhã, o que você vai fazer logo. Quem fica menorzinho, sabe? E você pensa, é só isso, vou fazer. E não interessa alguém falar, isso não vai adiantar. É só um pouquinho, só um negocinho. Vai lá e faz, é para você. Tá? Então, passo de formiguinha. A segunda coisa que vai te ajudar a parar de procrastinar, essa eu aprendi com Jerônimo Temel, é fazer o certo ficar fácil e o errado ficar difícil. Se você quer se alimentar bem, você não pode ter um bolo de chocolate na sua geladeira, certo? Inclusive, teve aí sobras de ano novo. Óbvio que eu não ia conseguir fazer nenhum tipo de dieta, alimentação saudável no dia 1º de janeiro, porque no dia 1º de janeiro minha geladeira estava lotada de besteira, tinha um pavê, né, na minha geladeira. Comi o pavê. Eu e o João passamos o final de semana batendo pratos e pratos de pavê. A gente fez o errado, né, naquele momento. Eu não gostaria de ter comido tanto pavê, mas enfim, me dei essa folga e agora eu vou recuperar, eu vou atrás do prejuízo. Mas estava fácil. Então, assim, se o errado estiver fácil, não vai rolar. Eu decidi o que vai treinar com a Lu na quarta-feira às 9 da manhã. Aí você não separa a roupa, ou você não avisa as pessoas da sua casa, ou você, sei lá, não se programa com alguma coisa de trabalho. Aí você acorda 8h30 da manhã, tem que fazer não sei o que de trabalho, você nem sabe onde está o top, o short, isso e aquilo, você não sabe direito em que espaço você vai fazer, e você vai para a sala, e fulano está na sala, não dá para fazer lá. Aí, fez o certo, fica difícil. Faça o certo, fica fácil. Separa a roupa, coloca o lembrete, né? Coloca um despertador. Então, torna tudo isso, tudo aquilo que você sente que você está procrastinando, crie movimentos para que aquilo fique mais fácil para você. A gente não busca o mais fácil, a gente não busca o automático, a gente não busca ali aquele caminho que parece zona de conforto. Traz aquilo para sua zona de conforto. Uma coisa que eu fiz agora durante todo o mês de dezembro, a gente estava treinando segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã. E a gente combinou que a partir de janeiro ia ser às 9 da manhã. É uma diferença de 1 hora, não é muita coisa, mas numa rotina do dia a dia eu fiquei achando que pra mim ia fazer uma diferença. Eu queria que fosse 9 horas, mas fiquei pensando, caramba, se eu me perder aí, não conseguir estar pronta às 9 horas, ou se, né, antecipar as coisas 1 hora for ruim pra mim, como é que eu vou criando esse hábito? Então eu comecei, desde dezembro, eu comecei a acordar mais cedo e estar pronta às 9 horas. E aí eu só treinava às 10, mas eu estava pronta às 9 horas. O que eu estava fazendo? Eu estava fazendo essa mudança de horário que ia começar agora em janeiro ficar fácil. Então eu criei uma dinâmica na minha cabeça que se eu, né, começar a me preparar, nem todos os dias de dezembro eu estava pronta às 9 horas. A maioria dos dias sim. Então tornou mais fácil agora eu estar pronta às 9. Então o que você precisa fazer para tornar o certo ficar mais fácil para você? Isso que você quer parar de adiar, né, ficar mais fácil para você, tá bom? E a terceira coisa, crie recompensas, comemore quando você conseguir essas pequenas vitórias, né? Se você vier para o treino na quarta, se você vier para o próximo Pergunta para a Lu, não, meu próximo passo de formiguinha é estar no próximo Pergunta para a Lu, na segunda-feira que vem às 19 horas aqui com a Lu. Quando você fizer isso, comemore, celebre, seja se dando alguma recompensa, né? Se dar uma recompensa. Pode ser um pedaço de pavê que de repente ainda está sobrando, ou pode ser, sei lá, um momento ouvindo aquela música que você gosta, alguma coisa que você normalmente não faz, não tem, não compra, sem detonar as finanças, mas cria um momento em que a sua mente entende assim, você está se parabenizando, você está celebrando, porque isso cria o que é chamado de loop do hábito. O hábito é você definir, né? Você ter
um gatilho para fazer algo, você fazer aquilo e depois você ter uma recompensa, algo que te estimule, né, como se aquilo tivesse fazendo sentido para você, tivesse se preenchendo mesmo. Então você cria até uma roda girando em repetir aquilo, por isso que vira um hábito. Então, a procrastinação é o inverso disso. A procrastinação não tem o gatilho, ou seja, não tem a clareza das perdas, a clareza dos ganhos, não tem atitude, o respirar dá um microprazo e eu vou lá e faço. E não tem a recompensa. Então, sem recompensa, sem atitude, sem perceber o gatilho, a gente não se mexe, fica naquela inércia e sempre procrastinando. Então, a recompensa é importante também, tá? Bom, aí uma das técnicas que eu acho que eu penso que você tenha que trazer para a sua vida como um todo, e principalmente na sua vida financeira, é o comprometimento. É você se comprometer com o que você quer fazer. O comprometimento é o que de fato te tira do lugar, mas mais do que você se comprometer, é você se comprometer com alguém. Então, uma técnica que eu uso sempre para deixar de procrastinar é eu compartilhar com as pessoas à minha volta, com pessoas que eu sei que gostam de mim, que torcem por mim, alguma coisa que eu decido fazer, que eu escolho fazer a partir daquele momento, porque eu sei que as pessoas vão perguntar por aquilo, né? Elas vão ficar de olho, vão me estimular, vão querer ver o meu melhor, então assim, de alguma maneira eu vou precisar prestar contas para essas pessoas, e isso é bom. Quando eu decidi fazer essas lives de treino no início da pandemia, eu comecei a ver que outras pessoas estavam sempre participando, virou um grupo, a gente se conhece, a gente se fala ali, né, como amigas de academia. Então eu sempre penso, quando eu penso assim, acho que hoje eu não vou fazer, tô cansado, eu tenho alguma coisa de trabalho, quando eu penso em adiar, eu penso nessas pessoas com qual eu me comprometi. Eu agora já te fiz vários convites, então isso é um comprometimento para mim. Nas finanças também foi assim. Quando eu decidi dominar minhas finanças, eu contei para as pessoas à minha volta o que eu estava fazendo. Não, eu vou começar a investir, eu vou conseguir quitar as minhas dívidas, até o final do ano eu vou quitar essas daqui. Eu falava sobre isso. Eu sei que algumas pessoas não gostam de contar seus planos, mas escolhe a boa torcida. Escolhe aquelas pessoas que gostam de você, que você sabe que tem uma energia legal, que vão torcer por você. E compartilha. E é isso que a gente faz, por exemplo, dentro do curso Domine Suas Finanças. A gente tem a comunidade de alunos, a gente compartilha entre a gente faz exercícios desse compartilhamento, de comprometimento, das vitórias das semanas, das conquistas. E existe um comprometimento comigo, quando a pessoa está aqui, né? Seja no curso ou você que está aqui assistindo a live. Quando as pessoas entram no curso, tem um comprometimento financeiro, que é com o bolso, né? Não é nem com ela, é com o bolso dela. Então, esse tipo de coisa faz a gente parar de procrastinar. Então, busca um comprometimento. E aí, eu queria ouvir de você o seguinte: quem aqui se compromete a dar o seu melhor para buscar seus resultados financeiros esse ano? Fala um eu aqui. Eu vou ver seu nome. Eu quero que você fale que se você se compromete que esse ano você vai ter atitudes diferentes para ter resultados diferentes, fala um eu aqui nos comentários que eu quero ver o seu rostinho aqui, porque eu não esqueço dos rostinhos, não. Se você nunca mais aparecer aqui, pode ser que eu não memorize, mas tem pessoas que eu sei que estão sempre aqui. Ó, tô vendo eu aí de cada um de vocês e eu quero que esse comprometimento de hoje, tô vendo o rostinho de cada um de vocês aparecendo aí nos comentários, que o comprometimento de hoje sirva como uma motivação para você deixar de procrastinar, para você deixar de empurrar com a barriga aquilo que precisa ser feito na sua vida financeira. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é de uma hora para outra, eu sei porque eu passei por isso, eu já fui super endividada, super enrolada, levei anos para sair do buraco. Hoje as pessoas que aqui participam sempre, que fazem discurso, ó, tô vendo tô vendo vocês aí. As pessoas que estão sempre por aqui, que realmente se comprometem, elas não levam anos, né? Eu vi aí algumas pessoas compartilhando em alguns meses, né? Já dominei minhas finanças. Então, esse eu que você está escrevendo aí é o comprometimento comigo, é o comprometimento com você, é o comprometimento com a sua vida financeira. Para você estar aqui no próximo Pergunta para a Lu, segunda-feira às 19 horas. Para você vir para o Mentor Áudio, amanhã no Telegram às 19 horas, terça-feira às 19 horas tem Mentor Áudio, mesmo que seja para ouvir, né, a conversa que eu vou ter com outras pessoas. Isso pode te ajudar a esclarecer dúvidas que às vezes você nem sabe que tem. Assiste lá a websérie de investimentos, se o seu comprometimento é com seus investimentos. Então você precisa começar a dar os primeiros passos e aplicar tudo isso que a gente viu aqui hoje, beleza? Tô vendo, tô vendo. E eu espero que vocês estejam aqui no próximo Pergunta pra Lu, que eu vou trazer em janeiro temas super especiais pra gente
começar aí 2022 com o pé direito, dominando as nossas finanças, para que a gente crie um ano diferente, sem blá blá blá, sem esse papinho clichê de vamos fazer uma nova vida e tal. Não, é abraçar isso de verdade, a gente pode mudar. Houve um ano na minha vida, 2006, que eu falei, eu vou mudar minha vida financeira, e de lá para cá minha vida financeira foi outra. Então é o momento da decisão, a gente passa muitos anos, inícios de anos, falando, vou mudar e não muda. Chega, acabou. Chega de você enrolar você mesma. Tá na hora de você ter atitudes diferentes para ter resultados diferentes. Eu acredito que é possível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E é por isso que eu tô aqui sempre. Ontem eu recebi até um comentário no post da programação da semana. Teve uma pessoa que escreveu assim, eu não tive como priorizar responder, eu tava lendo assim. E aí a pessoa falou assim, poxa, tira umas férias, que eu botei programação da semana. Eu pensei, pô, vai lá, tira umas férias para você. Cara, pra mim tá tudo bem, eu tiro minhas férias, eu tiro os meus momentos de descanso, fazer uma live de 1 hora que não é nenhum grande sacrifício pra mim, mas eu tô aqui sempre assim, parecendo até que eu nunca tiro férias, porque eu acredito muito que todo mundo pode dominar, então eu realmente coloco minha energia e meu comprometimento nisso. Então se você quer dominar a sua vida financeira, né, a minha parte eu tô fazendo, você faça a sua, esteja aqui no Pergunta pra Lu, beleza? Vamos para algumas perguntinhas então. Tô vendo aqui a Jaque comentando qual o canal do Telegram, é Domine Suas Finanças, mas um jeito fácil de você encontrar, acessa como se você fosse acessar um site, sabe quando você digita o endereço de um site? Escreve assim, abre o seu navegador, escreve assim, dominesuasfinancas.com.br/Telegram. Vai abrir o Telegram automaticamente no seu celular e você vai entrar no meu canal, dominesuasfinancas.com.br/Telegram, tá bom? Vamos lá. Boa, Antônia, legal. Mandem suas perguntas sobre esse tema ou sobre qualquer outro. Deixa eu ver se tem algum aqui nas perguntinhas. Quanto tempo demorou desde quando decidiu dominar até todas as contas quitadas e entrar no azul? Então, tem uma perguntinha que deixaram aqui no ponto de interrogação. Olha, na verdade, quando eu comecei, ninguém me ensinou, ninguém me ajudou, eu fui batendo cabeça. Então não foi de uma hora para outra. Como eu falei aqui, eu decidi em 2006, eu tinha um pouco mais de 60 mil, eu acho que uns 70 mil em dívida, e eu ganhava R$ 1.800. Não foi de uma hora para outra. Foi seguindo mais ou menos esse passo a passo que eu hoje explico para vocês aqui, mas eu fui descobrindo tudo isso. Então foi meio aos trancos e barrancos. Então, quando foi em 2010, foi que eu negociei a minha última dívida. Então, foram 4 anos para quitar a dívida. Depois, em 2012, é que eu estava investindo de verdade. Até antes era só poupança. Quando foi em 2015, eu abri a minha empresa. E quando foi 2019, eu atingi o meu primeiro milhão. Agora, contando assim parece moleza, contando assim parece que foi assim. E foi muito desafiador. A questão é que hoje, com o passo a passo que eu ensino, eu olhei para trás, eu vi o que eu fiz, eu ensinei umas pessoas, as pessoas foram aplicando, eu fui ajustando a rota com elas, literalmente, que é a rota financeira, e aí eu percebi que tinha um método. E agora eu ensino esse método para alunos, seguidores, e eu vejo pessoas dizendo que saíram de dívidas em 3 meses, em 6 meses, em 9 meses. Né? Pessoas de dívidas de 900 mil, de 600 mil, de 150 mil, de 30 mil. Muitas delas em menos de um ano, algumas em 1 ano, algumas em 2 anos, mas quem segue o passo a passo consegue resolver dívidas homéricas em alguns meses e começar a investir e realizar seus sonhos também em alguns meses. Inclusive, quando for final de janeiro, vai ter a imersão do Domine Suas Finanças. É um curso gratuito, onde eu dou algumas aulas, e a gente tem também umas lives mais práticas, onde eu mostro o resultado de alunos, como que eles chegaram nos resultados. Depois é que eu abro inscrições para o curso. Então, nessa imersão gratuita, que leva aí uns 10 dias, vocês vão ver na prática como isso funciona e quais são os resultados possíveis. Então, fique de olho, durante essa semana é possível que a gente já divulgue aí como é que vocês fazem para participar da imersão, beleza? Vamos lá. Você acha que dá para deixar de pagar financiamento de imóvel? Não, de forma alguma. Se você deixar de pagar o financiamento do imóvel, você perde o seu imóvel. Financiamento é algo que você precisa pagar, porque, né, eu tenho o bem como garantia, tá bom? Vamos lá. A Rafaela tá dizendo aí que quer retomar essa semana. Rafa, amanhã, terça-feira, tem aula, plantão para os alunos do Domine Suas Finanças que estão ativos aí no curso. Então, conversa com a equipe, Rafa, para você voltar e participar desses plantões. Tem plantão todo mês para tirar dúvida com os dominadores masters, tá bom? Vamos lá, perguntas. Minhas dívidas passam dos 280 mil, Jaque está dizendo. Nossa, eu conheço vários alunos que conseguiram quitar em poucos meses, Jaque. Você vai gostar bastante de assistir a imersão. Vamos lá.
Perguntas, mandem aí. Falar mais sobre a recompensa, como seria? A Ana está pedindo para falar sobre a recompensa. Então, Ana, você tem que sentir que você está se congratulando, assim, se dando um presente por você ter feito aquilo que você estava procrastinando. Então, por exemplo, quarta-feira, as pessoas que estão querendo fazer exercícios. Aí você vai lá e se programa. Seu passinho de formiguinha é vir para a live de quarta-feira. Quarta-feira, 9 horas da manhã, eu vou treinar com a Lu. Isso, só de você fazer isso, já vale uma recompensa. É claro que não seria legal que a recompensa fosse comer um pudim, porque ela tá indo, né, de encontro, ou seja, né, tá ali batendo de frente com seus objetivos. Mas, por exemplo, eu nunca, sei lá, nunca tiro um tempo para caminhar no parque ou na praia de manhã, porque eu fico sempre, tem muita coisa para fazer e tal. Vou tirar uma horinha para isso, para ir lá, pegar um solzinho e dizer, essa é a recompensa por eu ter treinado na quarta-feira. Então é você criar um prêmio para você por você ter feito aquilo que você estava procrastinando. Porque você vai criando um mecanismo na sua mente que não é mais aquela a zona de conforto que a gente falou no início, eu me mantenho na zona de conforto porque eu estou me protegendo. Não, agora você vai criar um movimento de eu dei um passo, isso foi bom para mim, olha, foi tão bom que eu ganho um prêmio por isso. Então você vai criando esse mecanismo de faça um movimento porque tem um prêmio. Até o momento em que você tem o prêmio do próprio resultado, sabe? Aquela coisa de, eu vou ficar me dando recompensas por ter feito exercício físico, mas vai chegar uma hora que eu vou ver no meu corpo, eu vou ver na minha saúde a recompensa. Então já vem a recompensa. Essa é uma forma da gente criar uma recompensa antes da verdadeira recompensa chegar. Espero que tenha ficado claro. Vamos lá, deixa eu ver mais perguntas. A Carla está dizendo, eu queria guardar, saber investir e não gastar tanto. Carla, guardar dinheiro por guardar dinheiro, ninguém quer guardar. Investir por investir, ninguém quer. Não gastar tanto não tem graça nenhuma, porque é uma delícia gastar. Você não é um ET nesse planeta que não está conseguindo fazer isso, porque todo mundo é assim. Qual é o macete para você conseguir isso que você quer, só que você está buscando da forma errada? Inclusive, a gente conversou sobre isso hoje, que um dos motivos da gente não fazer o que precisa ser feito, da gente empurrar com a barriga, é falta de conhecimento. Você não tem conhecimento do método certo, então você não está conseguindo fazer, você está adiando tudo isso. Qual é o macete para a gente conseguir? Precisa ter um motivo claro, concreto e específico. Talvez você me diga assim, mas eu queria para ficar, para ter qualidade de vida, para ter conforto, eu ia ficar feliz. Não ia, Carla. Se a gente não usar o nosso dinheiro para nada e botar numa conta de investimento, ficar vendo ele parado lá, não é legal. Não é qualidade de vida, não é conforto, não faz feliz. Eu não sou feliz de ver meu dinheiro parado. Agora, o dinheiro que está parado numa conta de investimento, por exemplo, ele pode servir para que daqui a 1 ano, 2 anos, eu vá para Paris, tirar uma foto linda na Torre Eiffel. Então, eu defini quanto eu preciso, aí eu dividi isso pelos meses que faltam. Se todo mês eu guardar, sei lá, R$200 até a data tal, eu consigo ir para Paris na data tal. Então, esses R$200 que eu deixo de gastar, não vou gastar com a blusinha, não é de muquiranice, não é que eu tô me forçando, não, olha, os R$200 de Paris. Então, pegando Paris, um exemplo, nem é o meu sonho de consumo, mas você pegar algo que seja algo que realmente te motiva, que te deixa feliz e que você crie metas específicas. Não dá pra ser assim, mas é porque eu queria comprar minha casa. Você não sabe nem que casa é, nem quanto custa, você nem acredita que conseguiria, então não tem motivação. Motivação é um motivo para você realizar uma ação. Não tem uma motivação concreta para você fazer isso que você está querendo dizer, está dizendo que quer fazer, entendeu? Eu também não guardo dinheiro por guardar. Eu não deixo de gastar só para o dinheiro ir parar numa conta, não. Eu deixo de gastar quando eu penso assim, poxa, se eu não gastar com isso, esse dinheiro vai para tal coisa. Então tá. E eu vou ser bem sincera com você. Hoje, na minha vida financeira, da forma como eu lido, eu tenho uma vida simples, eu não gosto mesmo de gastar muito, mas a forma como eu conduzo a minha vida financeira, eu não preciso mais ficar fazendo muita economia, sabe? O meu padrão de vida cabe muito bem no dinheiro que eu tenho e eu posso usar meu dinheiro à vontade, mas a minha mente está tão doutrinada, assim, está tão programada para fazer essas trocas, porque dinheiro é troca, o seu dinheiro não vai dar para tudo, então você vai ter que escolher. Então a minha mente é tão programada para escolha que às vezes eu olho para uma coisa e penso,
Não quero usar meu dinheiro com isso, não quero, isso não é importante. Eu prefiro usar meu dinheiro com tal coisa. Talvez da forma como eu tenho a minha vida financeira hoje, talvez eu pudesse usar com essa coisa e também com outra coisa. E não faria diferença na minha vida financeira, entende? Quando eu falo isso, eu não estou falando para me gabar, não. Eu estou falando para usar um exemplo bem didático do que eu quero dizer. Agora, talvez eu pudesse usar nas duas coisas, mas a minha mente funciona bem com critérios de escolha, sabe? Eu olho para uma coisa e penso, não faz sentido usar meu dinheiro nisso. Eu prefiro guardar. Mas não é guardar, é separar para ser usado com outra coisa. Entende? Então você precisa ter clareza de o seu dinheiro não é um fim. O seu dinheiro é um meio. Essa coisa de guardar, investir, parar de gastar, você está transformando o dinheiro no fim. Mas o dinheiro é um meio. Um meio para quê? O que você vai usar? Né? Com o que você vai usar o seu dinheiro? Quando você tiver clareza, isso tiver claro, específico e concreto. Não é aquela coisa que você duvida, não. Ah, eu usaria tal coisa, mas eu nem acredito que dá. Aí, se você não acredita, você não tem motivação, não tem motivo para essa ação. Tá bom? Gente, chegamos aqui já em 1 hora de live. Eu sei que a gente tem muito papo para bater, então eu vou te deixar 2 convites. Amanhã tem Mentor Áudio no Telegram. Então acessa dominesuasfinancas.com.br/Telegram, terça-feira às 19 horas. A gente vai poder conversar assim por telefone, vocês vão ver que é super legal. É mais do que isso aqui, né? Tipo, no telefone mesmo. E segunda-feira que vem, às 19 horas, tem Pergunta pra Lu. Toda segunda-feira tem. Se você curtiu, divulga pros amigos, conversa, conta aí pros amigos, pros familiares. Poxa, tem uma live legal, ela falou sobre isso, falou sobre aquilo. O Pergunta pra Lu fica lá no YouTube, fica no IGTV. Então a gente já falou sobre dívidas, sobre como se livrar de consignado, como sair do cheque especial, como parar de usar o cartão, como organizar as finanças, qual é o melhor investimento, se é uma boa investir em bitcoins. A gente já falou sobre tantas coisas e tudo isso está gravado. Então, se você quiser ver, vai no YouTube, pesquisa lá naquele campo de busca do YouTube, escreve assim, Pergunta pra Lu, Domine Suas Finanças, Pergunta pra Lu. Vão vir vários temas e você pode assistir vários desses temas, tá bom? Que bom que vocês vieram, espero vocês na próxima. Coloca um lembrete aí pra despertar, segunda-feira, 19 horas, toda segunda-feira, 19 horas eu tô aqui, tá bom? Toda segunda, Ana, toda mesmo. Natal, Carnaval, já saí do meio do bloco pra vir, já parei no meio da estrada, tava viajando, parei no meio da estrada porque eu não consegui chegar a tempo na casa que eu tava indo, fiz num restaurante no meio da estrada. Então, eu vou estar aqui. Então, quero ver se você vai estar também. Lembra do comprometimento? Então, te espero segunda-feira que vem, tá bom? Um beijo, gente. Até amanhã, terça-feira, 19 horas, lá no Telegram, pro nosso Mentor Áudio. Beijo! Tchau, tchau!